597, canal 200. É a sua 87,9 Liberdade FM. Entrando no ar agora pela internet, pelas ondas da rádio, o seu Liberdade Notícias. Também pelo Facebook, através da página do nosso Rádio Liberdade, Vamos primeiramente aí, tempo e temperatura. Com o tempo estável, marcado pela presença de uma massa de ar frio e seco, um dia de sol, temperaturas baixas nesse início de manhã. No Planalto Norte nós temos temperatura em torno de 1 grau negativo, em áreas mais altas tem geada. Durante o dia vão ser um dia lindo, ensolarado, praticamente sem nebulosidade, e as temperaturas máximas variando de 18 a 20 graus. Vento nordeste predominando, intensidade fraca a moderada. Sexta-feira também um dia de tempo estável ainda, com sol, temperatura em gradativa elevação, com o deslocamento dessa massa de ar frio para o oceano. Gilsânia Cruz, meteorologista de Padre Cirã, com as informações do tempo para o Vale do Itajaí, Planalto Norte de Santa Catarina. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12 horas e 3 minutos, 12 e 3, no seu Liberdade Notícias, começando aí com as notícias de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Planalto Norte. Estamos aguardando aí o nosso entrevistado do dia, Oswalcir Peters, presidente do SAMAI. Vamos a uma notícia aí da rádio da Acaerte, separei aqui, a Acaerte, né, que diz respeito muito à nossa situação aqui no Planalto Norte, que fala sobre, né, o tarifaço. Trump assina o tarifaço contra o Brasil, mas adia para 6 de agosto. Missão de senadores estão temendo com mais sanções para o comércio por causa do comércio com a Rússia. Reportagem Acaerte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou decreto nesta quarta-feira em que oficializa a cobrança de 50% de tarifa sobre produtos brasileiros exportados àquele país, mas adiou a data de início, ficou para 6 de agosto. Durante todo o dia, foi um vai e vem de informações aqui em Brasília. Na medida, Trump diz que ações do governo brasileiro representam ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A ordem executiva também traz uma lista de quase 700 exceções às taxas, como petróleo, suco de laranja e aviões. Também ficaram de fora do tarifaço madeiras e móveis que são exportados por Santa Catarina. Neste mesmo dia, o líder americano estabeleceu multa e tarifa de 25% à Índia por ter negócios com a Rússia. A comitiva de senadores concedeu coletiva no último dia de permanência em solo americano e se disse preocupada com mais possíveis sanções ao Brasil, já que cerca de 100% dos fertilizantes são comprados da Rússia, como informa o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Nós temos um agronegócio importantíssimo e nós temos dependência praticamente 100% do fertilizante. Não tem como deixar de comprar. Fazer o quê? Parar o agronegócio. Também o negócio do combustível, quem compra não é o governo brasileiro. Quem compra são empresas que importam para revender no mercado interno. Então agora vamos começar a nossa conversa com o Oswalcir Peters, do SAMAI. Isso aqui é do site da
Facebook da rádio. Para entrar em solo Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Todo o Brasil acredita que o impacto será de $1 bilhão, se não for possível exportar no segundo semestre. Mas diante das exceções já apresentadas, ainda há uma esperança de negociação, assim como o café, que também será sobretaxado. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou mais cedo, antes da oficialização do tarifaço, que mesmo que a cobrança entre em vigor, o governo seguirá negociando com o governo americano. Houve intervenção que favoreceu um lado e o outro, e até se gravando que a errata do Estado de Convocação saiu após sair na imprensa, mas não, a errata já saiu na segunda-feira. Então, as duas matérias que saíram na imprensa, o governo também deve anunciar um plano de contingenciamento aos moldes do que foi aplicado durante a pandemia para socorrer setores que serão mais afetados com a tarifação de Trump. No final do dia, o presidente Lula convocou reunião de emergência no Palácio do Planalto para avaliar as medidas anunciadas pelo governo americano. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12h08. E como eu digo, mais pontual que um lorde britânico, começam as entrevistas aqui no Liberdade Notícias. Eu sempre marco a entrevista para 12h10. E nós já são aí 12h09 agora, né? E nós vamos começar a nossa entrevista com Oswalcir Peters, presidente do SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Bom dia, Oswalcir. Bom dia, Vilmar. Bom dia a todos os nossos rádio ouvintes da Rádio Liberdade FM. Oswalcir Peters, vamos então iniciar o nosso bate-papo. Como presidente do SAMAI, você está há 6 meses, né? Ou já estava na gestão anterior? Sim, já estava na gestão anterior, na primeira gestão do governo Tomazini, e também contando em gestões, aí a terceira gestão que eu estou participando como diretor-presidente do SAMAI. Então, lá em 2015 e 2016, eu fui a primeira vez diretor do SAMAI. Aí depois, agora novamente no governo Tomazini, sua primeira gestão. Certo. E fui convidado pelo prefeito para continuar então como diretor-presidente do SAMAI aí nesse ano que se iniciou, né, nova gestão. Então, experiência é o que não falta na gestão ali. Vilmar, eu confesso para você que realmente é um desafio diário, tá? A gente está aprendendo todos os dias. Realmente eu estou como servidor público do SAMAI há 25 anos de carreira mesmo, tá? 25 anos de aprendizado mesmo. Passei por todas as repartições ali do SAMAI, né? Comecei lá realmente fazendo concerto na rua, né? Com a equipe de plantão, efetuando o corte de água, religação. Realmente conheci a cidade na palma da mão, né? Andei milhares de quilômetros ali, né? A gente fazia vários trabalhos aí de campo mesmo, né? Todos os dias, e isso nos ajudou assim a conhecer a fundo, né? Realmente a operação, e a gente sabe as necessidades aí da cidade em termos de abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de resíduos sólidos urbanos. Então a gente acabou conhecendo um pouco da nossa cidade, assim, isso nos ajudou, né, nesse sentido, a chegar onde a gente chegou, né? Perfeitamente. Então, 25 anos é uma baita de uma caminhada. Mas vamos começar, né? Não vamos começar pelo começo, vamos começar já pela polêmica. Vamos lá. Nós tivemos aí, nesses últimos dias, uma regularização da questão do saneamento urbano. E com isso, algumas pessoas vieram a receber cobrança do esgoto sanitário. E a gritaria nos grupos sociais, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp foi imensa, né? E, claro que houve explicações por parte do SAMAI, houve as pessoas que foram até lá e foram atendidas, muitas delas dizendo, eu fui bem atendido, né? Mas, enfim, a polêmica existiu, né? O que nós vamos falar sobre esgoto sanitário? Como é que está o andamento
do esgoto sanitário em São Bento do Sul? Vilmar, um excelente tema que você começou a nossa conversa hoje, porque quando a gente fala em esgotamento sanitário, realmente reflete aos contribuintes, aos usuários, né? Eu também sou pagador de tarifa, não porque eu sou diretor de SAMAI, mas eu pago a tarifa igual, pago a taxa de lixo, pago a tarifa de água, etc, né? Sou pagante igual. Então, assim, quando a gente fala em tarifa de esgoto, né, e essa cobrança que o SAMAI está fazendo, não é porque o SAMAI quer fazer essa cobrança, é uma imposição até legal que a gente tem, né? Nós temos um indicador que é 2033, que é o Marco Regulatório de Saneamento, né? Até lá nós temos que contribuir para 90% de cobertura da cidade com esgoto sanitário. Ou seja, hoje, bem hoje exatamente, antes de vir para cá eu peguei o número exato, tá, de índice de cobertura que nós temos, 57%, rumo a 60%, com algumas ligações aí que é o fechamento do mês, que a gente está fazendo agora, inclusive, vai chegar em 60% de cobertura, certo? Então entenda que ainda faltam aí para chegar nos 90% de área urbana e rural, porque a gente está falando aqui em universalização do saneamento. Quando eu falo universalização, é atendimento ao esgoto na área central, área urbana e também área rural, né? Eu não estou falando só na área urbana, né? Então é 90%. Então para atingir esse número, realmente a partir de agora são investimentos pesados, né, que a gente tem que fazer, porque a gente está falando aqui em atender áreas rurais, como por exemplo até o Rio Natal, né? A gente tem lá, faz parte do município de São Bento, tem pessoas que moram lá, então a gente tem que atender de alguma forma, né? Então esse investimento é necessário, né? E é uma exigência, né? É uma exigência. E outra, além de ser uma exigência, Vilmar, o que eu falo sempre para a população quando, né, que nos questiona em relação a essa cobrança? Eu sei que não é fácil, né, com tanta taxa e cobrança, a gente, né, desembolsar mais um dinheiro lá para pagar a taxa de tarifa de esgoto. Mas pense pelo lado bom. Nós temos a saúde sendo preservada da nossa população. Porque imagine, né, a gente vê aí no Brasil afora, graças a Deus, nossa cidade é muito, assim, teve investimentos muito fortes em relação a isso, mas a gente vê aí no Brasil afora cidades onde que tem esgoto céu aberto, né, que corre ali as crianças brincando naquela situação degradante e que acabam fazendo o quê? Contaminando essas crianças, né, e acabam fazendo o quê? Lotando os hospitais, postos de saúde, criando filas, né, em razão de contaminação de esgoto. Isso aí no Brasil hoje, infelizmente, a gente ainda vê, mas graças a Deus o nosso município, que São Bento do Sul, é privilegiado nesse sentido, né? A gente tem investido aí ao longo dos anos, né? O SAMAI tem investido pesado realmente, junto com o município, né, ao longo dos anos, em esgotamento sanitário. Isso aí, como eu te falei, a gente chegando aí a hoje a 60% já é um indicador muito bom, né? Então a gente vai a 90%, a gente vai continuar investindo, né? Tem algumas alternativas ao tratamento convencional, que é passar a rede coletora na frente da casa, fazer a conexão. É umas alternativas a esse sistema, que é o tratamento via fossa-filtro, onde não existe rede coletora de esgoto, correto? Então, por exemplo, nas áreas rurais, lá, Rio Vermelho, Rio Natal... Eu ia chegar lá. Exatamente. Eu na área rural. Exatamente. Então, áreas mais distantes, né? Isso foi uma recomendação até do próprio Ministério Público, né? Ele disse assim, a área do meio ambiente do Ministério Público disse, pense em alternativas ao sistema convencional, onde são residências que são afastadas das áreas urbanas, né? E é o que a gente está fazendo aqui. Em conjunto com a Agência Reguladora do Saneamento, a ARES, nós estamos fazendo o quê? Um estudo para que essas ligações que são em áreas rurais, elas contabilizem para o índice de cobertura, né, como área total e universalização do saneamento. Então a gente acaba partindo para um sistema diferenciado que atenda essas famílias, né, que seja adequado. Então, ou seja, a pessoa lá instalou uma fossa filtro para atender a 3 a 5 pessoas, isso está, vamos dizer assim, dimensionado para atender essas pessoas, então é contabilizado como índice de cobertura. Então esses investimentos também são nessa área rural. E aí o que acontece? A gente chama de saneamento sobre rodas, né? Então o que acontece? A família ela gera o esgoto, né? É depositado na fossa filtro, existe um tratamento primário ali, e o SAMAI vai disponibilizar ali um sistema para coleta do lodo que fica lá dentro dessa fossa, nessas áreas rurais, certo? Então esse esgoto será coletado a cada 6 meses aproximadamente e trazido aqui para a nossa estação de tratamento de esgoto, né? Existe um município muito próximo aqui, quem conhece, Jaraguá do Sul,
sabe que tem essa facilidade no sentido de que onde não tem rede instalada, né, área rural, eles fazem então já esse trabalho e eles já atingiram lá a 93% de coleta lá na área urbana e rural, ou seja, estão universalizados em relação ao saneamento e esgotamento sanitário. Isso para nós é o motivo de buscar, né, uma visão nesse sentido, de olhar, poxa, Jaraguá do Sul fez dessa forma, é aprovado pelos órgãos regulamentadores, né, tanto a Vigilância Sanitária, todos os órgãos que controlam esse sistema, então nós vamos fazer também algo similar aqui em São Bento do Sul, para atingir justamente esses 90% que é a premissa lá do Marco Regulatório de Saneamento. Beleza, então. Então, esse ponto está andando muito bem. O SAMAI tem feito o dever de casa, né? E o fato de se espelhar em Jaraguá do Sul, acho que é tudo de bom, porque Jaraguá do Sul é exemplo em muita coisa. Mas São Bento do Sul também tem sido exemplo tanto a nível de região como a nível de Brasil, na coleta seletiva de lixo. Podemos falar sobre isso? Claro, vamos lá, Vilmar. Como é que está funcionando a coleta seletiva em si, em São Bento do Sul? Eu sei que existe um calendário, existe todo um trabalho sendo feito, mas a partir da coleta do lixo ali na minha casa, na casa do contribuinte, esse lixo vai para onde fazer o quê? Legal, boa pergunta. Hoje nós temos uma situação bem assim desenvolvida no município, Vilmar. E quando eu digo situação desenvolvida, que a gente conseguiu chegar até então, a gente fala em índice de reciclagem, veja bem, índice de reciclagem no Brasil, hoje, em torno de 4%, certo? A média nacional. Onde existe reciclagem, Vilmar? Porque tem municípios, como eu falei, que realmente a gente não deve seguir, né? A gente sempre usa a régua mais alta, né? Nunca a mais baixa, né? Então a gente usa essa régua mais alta. Então, tem municípios aí que atingem 4%, 7% aí, mas em média 4% de reciclagem. Isso em relação à coleta total do lixo, né? Então pense o seguinte, nós temos lá o lixo comum, a gente chama de lixo comum, e o lixo que pode ser reciclável, né? O lixo comum é aquele resto de comida do final de semana, né? O resto do churrasco, da carne, o feijão com arroz, né? O resto que está lá na sacolinha de lixo. O lixo comum, o lixo orgânico, né? Então, em relação a esse número total aí dessa coleta, apenas 4% no Brasil, em média, são reciclados, né? E é um número muito baixo, né? Vocês concordam comigo? E aqui no município de São Bento do Sul, nós começamos a desenvolver, então, um projeto, né? Que a partir de uma necessidade, na verdade, Vilmar, da cooperativa de catadores aqui do nosso município, né? Um abraço para a Sandra, para o Sérgio, que deve estar na escuta da audiência da Liberdade também. Né, eles que são guerreiros aí no município, aí, sempre lutando aí pela reciclagem, né, há muitos anos. Né? Então um grande abraço lá para a Sandra, para o Sérgio, para o Cláudio também, que faz a reciclagem aí, também junto conosco lá no município. Então o que acontece? Quando a Sandra, a cooperativa que tem aqui em São Bento, nos procurou, ela disse assim, poxa, a gente está com um baixo índice de reciclável aqui no município, e a gente está precisando da ajuda de vocês para achar alguma maneira de aumentar esse indicador. Né? Afinal de contas, as cooperativas, né, de forma geral, não só em São Bento, mas no Brasil, elas sobrevivem do quê? Da separação do lixo reciclado que nós, nas nossas casas, separamos e colocamos lá para coleta. Então, ou seja, aquela pergunta que você me fez, para onde que vai? Né, vai para as cooperativas. Então, a cooperativa recebe o saco laranja, que hoje a gente distribui na cidade, recebe o saco laranja e abre aquele saco e separa. Então, tem o PET, tem o alumínio, tem o vidro, etc. aqui, né? Nessa sacola que o Vilmar, o Peter separou na sua casa. E a partir daí eles fazem o quê? Eles fazem a venda desse material. Eles sobrevivem desse material, dessa venda, né? E quando a Sandra, a cooperativa, nos procurou, ele disse assim, poxa, nos ajude porque a gente está com uma dificuldade, né? E isso até foi na Câmara, na época a Sandra foi na Câmara e disse, a gente está realmente com dificuldade, nos ajude e tal. E foi aí que despertou, né, as ideias, vêm nesses momentos difíceis, né, realmente, a gente se ajudou nesse sentido e veio assim como se fosse um sopro no ouvido da gente e disse assim, poxa, vamos implementar algo diferenciado aqui na nossa cidade, né, vamos distribuir os sacos laranja para ajudar na coleta seletiva, né. Esse foi o início de tudo, Vilmar, porque quando a gente começou com esse trabalho, a gente fez um projeto piloto aqui no bairro, cerca de 200 casas, a gente entregou esse saco laranja,
e fez a aferição disso, ou seja, pesamos lá quanto que teve de retorno a partir da entrega desses sacos. Foi surpreendente, né? A gente partiu de uma situação que foi o triplo do lixo arrecadado, né? O lixo reciclável. E a partir daí, foi então que a gente decidiu começar esse programa na distribuição no município todo, né? É o que está acontecendo hoje, né? Eventualmente, podem ocorrer falhas na entrega, ainda porque a gente está em fase de adaptação ainda dos bairros, né? Dos locais de entrega, mas na maior parte do município a gente percebe que está sendo entregue, que as pessoas estão utilizando, e até é uma conferência que a gente sempre faz, circular na cidade e verificar lá nos dias da coleta do reciclável, a gente vê lá os sacos laranja na frente das casas. Quer dizer que o programa está funcionando, né? Com certeza. Então a gente entrega um kitzinho, né, que é para uma duração aí de 6 meses, acho que são 24 sacos, e é para 6 meses de programa, ou seja, um saco por semana durante esse período. Existem pessoas que vêm e perguntam, poxa, já usei todos esses sacos, e agora o que eu faço? Espere na sua casa que vai ser entregue. Porque às vezes a pessoa, eu sei disso, né, porque eu também faço isso, mas a pessoa se empolga, né, e acaba separando tudo, e isso é importante para nós, para a reciclagem. Só que enche aquele saco, né, ele fica cheio rapidamente, porque é um saco de 100 litros apenas, né, e não tem como colocar um saco maior porque é por causa de logística, né. Mas o que acontece que nós indicamos nesse caso? O saco, você pode apertar ele ali assim para afirmar mais o lixo que está dentro, aí você consegue compactar ele, sabe, Vilmar? E aí a pessoa consegue colocar mais material reciclado lá dentro. Eu faço isso em casa. Então, por exemplo, a garrafinha, né, você tira a tampinha e aperta lá, você consegue dobrar ou consegue otimizar o espaço. Então, tem pessoas que usam muito, fazem muita reciclagem há muito tempo e conseguem utilizar esse saco durante o período de 6 meses aí, tranquilamente. E outros já pedem para entregar mais. Então, a gente ainda está se adaptando nesse sentido. E eu digo para você, se for necessário, a gente revisa, poxa, em vez de 24 sacos, vamos colocar um pouquinho mais, né? Mas isso aí é uma coisa, como eu falei para você, é uma coisa que a gente vai se adaptando, né? Conforme o programa vai evoluindo, a gente vai se adaptando, né, Vilmar? Então, veja bem, voltando à pergunta inicial, para onde que vai parar? Cooperativas, né? As cooperativas recebem, então, toda essa coleta de material reciclado que nós fazemos lá na cidade toda, né? Eles fazem a triagem desse material e separam, classificam aquele material que é bom do material ruim. O rejeito, então, isso é outra coisa que eu acho interessante falar, tá? O rejeito que é feito a partir da triagem do material coletado na cidade, então nas cooperativas, né? Em média, no Brasil, as cooperativas rejeitam em torno de 20% a 30%, ou seja, todo o material que a gente separa, às vezes vai lá um material contaminado com sujeira, alguma coisa assim, eles vão deixando passar na esteira e isso vai acumulando no final. Esse rejeito, o que a gente faz, Vilmar? A gente coleta ele hoje na nossa cooperativa e leva lá para a nossa usina de processamento de resíduos. Então a gente acaba transformando esse rejeito em um ativo, a gente transforma lá naqueles tijolinhos de plástico, né? Temos esse projeto temos esse projeto em operação, né, que é a usina de processamento de resíduos, ou seja, quando a pessoa lá na sua residência às vezes não faz corretamente a separação do material reciclável do material orgânico, Vilmar, nós recebemos o lixo comum lá na usina e temos uma esteira de triagem também. Então, esses sacos são abertos, é feita uma nova triagem do material que é bom, ou seja, PET, alumínio, etc. E esse material é feito o quê? É enviado para a cooperativa de novo. Ou seja, a cooperativa hoje ela está sendo beneficiada por o programa tradicional da coleta seletiva, que vai ser enviado para a cooperativa, e também essa triagem que é feita lá dentro da usina de processamento de resíduos. Então, hoje, aquele pedido, né, que a Sandra, que está nos ouvindo e tenho certeza, grande abraço, está sendo atendido e adivinhe quanto é que a gente chegou de reciclagem, quantos por cento, qual que é o percentual que a gente chegou no município de São Bento do Sul. Que no geral é 4%. No geral, no Brasil, é 4%. Quanto nós chegamos? Nós batemos um recorde de 37%. De aproveitamento. 37%, Vilmar. Olha. E assim, em média hoje, porque isso é variável, tá? Eu digo assim, 37 foi o índice mais alto que nós conseguimos chegar até hoje. Mas em média, Vilmar, nós temos ali um índice de coleta de, em média, 29% hoje, tá? Isso no nosso município. Então a gente sabe que é um trabalho difícil, tem várias mãos envolvidas nesse projeto, não é só o Samay, o Peters, é todo o município envolvido. E eu digo para você,
sem a colaboração da população, a gente não consegue executar esse trabalho. Né? Nós damos todas as ferramentas e as condições para que isso aconteça, mas sem a participação da população nós não conseguimos nada. Né? Perfeitamente. Mas ainda falta educação. Apesar de que nós estamos adiantados, você falou em que é material contaminado. A caixa de leite, ela tem que ser lavada? A caixinha de leite, aquela... Tetra Pak. Isso, Tetra Pak. Isso, eu vou te dar alguns exemplos, Vilmar. Alguns exemplos, isso, por favor. vamos lá. Isso é uma pergunta bem interessante porque a indústria ela está preparada para fazer a limpeza desse material, né? Então, quando eu digo assim, material contaminado, eu falo, por exemplo, daquele plástico que divide o queijo. Quando você compra no mercado, tem um plástico filme ali, Sim. que ele tem uma gordura. Isso aí a indústria realmente não consegue aproveitar, isso aí é realmente um descarte, né? Mas, por exemplo, o Tetra Pak, o PET, etc., ele é triturado, lavado e secado na indústria, né? Para transformar. Então, isso aí é aproveitável e você tira o mais grosso ali. Então, por exemplo, claro. assim, uma PET de um refrigerante, você tira ali, descarta o restinho que ficou, passa uma aguinha ali, joga ali, é o suficiente. Não precisa ficar lavando com detergente, com esponja, etc. É para tirar literalmente o grosso aí da sujeira. Sim. E você pode colocar ali no descartável, sabe, Vilmar? Que eu já vi dona de casa fazendo, lavando com detergente, um monte de coisa. Não precisa. Quer dizer, é interessante pela boa vontade dela entregar um Claro, material bom. claro. Mas então não é necessário... Não. Tá. É só, eu reforço, né, isso porque às vezes, né, isso é uma reclamação até da cooperativa, das cooperativas, né, que às vezes chega lá, por exemplo, o resto da marmita dentro da marmita. Sim, né? claro. Isso aí não pode realmente, né? Você tira ali o resto da comida, joga no material orgânico que vai ser feito a coleta do lixo orgânico, né? E essa marmita você só passa ali ligeiramente uma água só para tirar o grosso e coloca na reciclagem. Isso aí vai ser utilizado. Agora, às vezes acontece, sabe? O pessoal reclama muito lá. Pô, chegou aqui uma marmita cheia de comida. Então, poxa, daí também não dá, né? O pessoal pensa em reciclar e joga lá com... Falta de senso, né? Isso, exatamente, Vilmar. Tá. Coleta seletiva legal. Você falou aí do usina de processamento residual. Estamos fazendo tijolinho? Isso, Vilmar, assim, ó, isso é um projeto já que é bem, até passou por gestões, né? Então, assim, a gente está continuando um projeto que foi pensado lá atrás, mas é um projeto muito bom, assim, é gratificante mesmo a gente acompanhar e tá envolvido com isso, porque nós fomos já motivo de visita de vários municípios do Brasil inteiro para conhecer essa solução, e ela consiste basicamente em separar o lixo que às vezes as pessoas não separaram em casa. Né? Separar o lixo, eu falo, tirar o material reciclado que ainda está lá dentro e mandar lá para a cooperativa. E o restante disso, a gente chama de rejeito, né? A gente faz o quê? A gente separa o plástico bom e faz as pecinhas lá, que é um bloquinho de tijolo, né? Para quem quiser conhecer, já tem instalado ali no Ecopark do Samay, né? Na frente do Ecopark nós fizemos uma pista lá também, bem grande ali, em parceria com a Polícia Militar. Né? Ali vai ser feito o quê? A educação no trânsito, né? Então, em parceria, a gente fez o quê? A instalação lá desses bloquinhos e as crianças fazem a educação no trânsito lá em cima desse material, né? Então, no final é explicado, ó, você sabe de onde que veio esse tijolinho? Veio lá da usina, isso aqui era teu lixo que estava na tua casa. Então, já é uma maneira de fazer também uma educação ambiental com as crianças e conscientizá-las nesse sentido, né? Da importância da separação no material reciclável, né? Mas esse tijolinho não foi usado ou pensado em usar em construções de casas, né? Não. Ainda não, mas é possível, tá? Basta ter um molde, né, específico, você pode fazer um tijolo como se fosse um Lego, né? Então, só que é um processo ainda muito manual, né? A gente não investiu, assim, em tecnologia para fazer a automação disso, né? O ideal seria um investimento, assim, forte de uma indústria para fazer uma automação e fazer isso se tornar produtivo, né? Porque hoje ainda é muito manual, Vilmar. Sei. Eu estou atrasado até com o meu intervalo comercial, mas o assunto vai pegando o outro aí. Eu verifico, Peters, que tanto na São Bento Sempre Limpa, como em outras situações, o pessoal descarta coisas absurdas ali na esquina de casa, no terreno baldio, sofá, móveis, plásticos, até equipamentos eletrônicos, né? Simplesmente largam lá.
Mas eu sei que também, a exemplo de Jaraguá do Sul, São Bento tem PET, que é o ponto um ponto de coleta desse tipo de resíduo. Isso. Só que a pessoa tem que levar até lá. Isso. E eles não compreendem. Isso aí. Então, como é que está a questão do PET em São Bento? Isso. Eu só corrigindo, é PEV. PEV. Ponta de entrega voluntária. Isso, PEV. Porque é justamente esse o objetivo, né, Vilmar? É o ponto de entrega voluntária, ou seja, as pessoas levam os seus materiais até lá, né? E a gente, além disso, a gente tem ainda a coleta, o São Sempre Limpa, né, executado pelo nosso amigo lá, o Magrão, secretário de Obras, né, e toda a prefeitura, enfim, envolvida nisso. E a gente faz o que, né, nesses locais que são feita a coleta, então, através do São Sempre Limpa. A pessoa deixa lá nos dias e horários que são combinados e anunciados pela prefeitura, deixa lá o seu material a ser levado, e nesses dias, sim, é levado, então, pelo São Bento Sempre Limpa. Diferente disso, Vilmar, nós pedimos que as pessoas levem até no nosso leve, a gente chama, né? Leve no leve, né? Leve no leve. Esse é o jargão. E aí a gente recebe lá, isso fica ali na rua Ladislau Gelinski, isso ali próximo à antiga Malves Realeza, né? Para quem está indo no sentido centenário, ali pega à esquerda, ali onde é que é antigo depósito, aliás, a antiga captação do SAMAI, ali você entrega então esse material, você pode levar sofá, um pequeno resto de material de construção, etc. A gente fez isso para evitar o quê? Esse material parar nas grotas, né, Vilmar? Exatamente. Então, justamente o que estava acontecendo? A gente estava percebendo que São Bento estava sendo criando alguns pontos, né, de desova de material que não é nada bom, né, para ninguém, né, para o município, para a população. A gente acabou identificando isso e criou esse leve, né? Então, as pessoas que têm necessidade de destinar algum tipo de material nesse sentido, leve no leve, né? A gente sempre fala isso. Tá, mas e quando não leva? Aí é que tá. Eu vi coisas largadas numa esquina, daí teve esse momento sempre mesmo que não ia passar naquele local. Isso, Né? isso. Naquele local. As pessoas acumularam lá e deixou. Alguém levou. Daí eu fiquei na dúvida, será que foi Secretaria de Obras, será que foi o pessoal do SAMAI? Eu fiquei naquela dúvida, mas não. Isso. Né? Nós não buscamos, né? Realmente não há busca, porque, veja bem, existe uma logística, assim, né, nesse sentido de busca, coleta, entrega e processa material, enfim. Então, acaba se tornando muito caro, né, quando você faz isso. Então, a gente tem várias despesas nesse sentido, vários gastos, né, que a gente procura evitar e fazer com que a população também nos ajude nesse sentido, né. E para que aqueles que não conseguem realmente levar no leve, né, a gente tem ali o programa que é o São Bento Sempre Limpa, né, nosso amigo Magrão lá que passa sempre com frequência lá fazendo o anúncio aí sempre dos dias e horários que vai fazer a coleta, né. Isso. Tá, então, coleta seletiva ainda tem um ponto da coleta seletiva que eu gostaria de chamar, de trazer à baila, porque São Bento se tornou uma referência nisso também, que é o câmbio verde. Legal. Vilmar, o câmbio verde, nós tivemos uma surpresa, assim, no bom sentido, né, e todo o planejamento que foi feito em cima do câmbio verde, junto com várias mãos, nada é feito por mim ou só por uma pessoa, tudo é feito em parceria, né. Eu acredito muito nisso, Vilmar, e as parcerias são fundamentais para que a gente consiga executar programas como esse, né. Então tivemos parceria da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, da EPAGRE, todas as secretarias ajudaram, o SAMAI, a equipe do SAMAI, todos apoiaram a ideia, enfim, foram várias pessoas apoiando a ideia quando a gente teve lá no começo, né? E a gente teve a grata surpresa, então, de ser motivo ali de reportagem a nível nacional, ali do Globo Rural, né? Passou no Globo Rural o nosso programa, Sim. O programa Câmbio Verde, e agora eu recebi a notícia que no dia 3 de agosto vai passar na NSC novamente, ali uma cobertura nova do programa, né? Então está sendo divulgado aí a nível nacional, a nível estadual, iniciativas que valorizam, então, as pessoas, a agricultura familiar. É um programa socioeducativo, socioambiental, que valoriza a agricultura familiar através dos agricultores que levam os materiais lá para fazer a troca por materiais recicláveis. As pessoas recebem os sacos laranja e levam o material reciclado separado lá para fazer a troca.
E com isso, a gente estimula também o aumento do índice de reciclagem no nosso município, né? Então, foi um programa, assim, fantástico nesse sentido, porque a gente uniu as pontas, né? A agricultura familiar, que de certa forma estava um pouco, assim, isolada, a gente pensou nisso, né? Então, em trazer a Secretaria, inclusive, da Agricultura, que nos ajudou muito a trazer essas famílias junto do programa, e está sendo um sucesso. Cada edição a gente arrecada 4, 5 toneladas de material reciclado e troca por verduras, alimentos frescos, né, produzidos pela agricultura familiar. Então é um programa que está dando muito certo e a gente quer continuar, quer expandir ainda mais, né? Exatamente. Ajuda aí o meio ambiente, também dá uma empurrada lá no agricultor. Exatamente. Né? Claro, está falando na agricultura, mandar um abração lá para o meu amigo Luiz Presente, que Isso. sempre está ouvindo aí o Liberdade Notícias. Abraço, Luiz. Né? Tá, agora temos menos 5 minutinhos, mas eu quero saber. Oswalcir Peters, pessoa, além da tua vida, servidor público, 25 anos, diretor-presidente do SAMAI, o Oswalcir também é um cidadão, que também tem lá as suas atividades sociais e educativas e tal. O que anda inventando meu amigo Oswalcir nesses dias? Então, Vilmar, como eu digo, né, a nossa vida em sociedade, ela nos leva a vários caminhos, né, e eu acredito muito na evolução como pessoa, como ser humano, né, uma evolução, assim, profissional, e realmente levar esses benefícios para as pessoas que precisam, sabe, Vilmar? Eu acredito muito nisso, né? A gente trabalha com dedicação mesmo para a sociedade, né? Lógico, né? Nós somos remunerados para isso, né? Nós temos uma remuneração, sou servidor público remunerado, mas acima de tudo isso, tá? A satisfação de ver esses programas, esses serviços sendo entregues à população. O nosso maior orgulho, assim, como SAMAI, como pessoa física mesmo, eu, Oswalcir Peters, né? Eu fico muito feliz em ver esses programas sendo beneficiados para as pessoas, né? O tratamento com esgoto é saúde, gente, a gente tem que pensar nisso, né? Não pensar às vezes só no valor monetário ali que você desembolsa, mas na saúde das pessoas, o tratamento de água em si, né? Agora, por exemplo, a gente está fazendo limpeza nos reservatórios, né? Esse assunto estava elencado aqui. Isso. Então quer dizer que é uma ação que a gente está promovendo qualidade de vida para as pessoas no nosso município. Isso nós que moramos aqui na cidade, né, como você falou, pessoa física, valoriza nossos imóveis, valoriza as pessoas que moram aqui, traz empresas, investimentos, emprego, geração de renda, e é isso que eu acredito, né? E assim, agora voltando um pouquinho na tua pergunta inicial. Nem tudo é trabalho. Nem tudo é trabalho. A gente teve uma ação agora, final de semana passado, porque eu sou um motociclista, né, eu gosto muito nas minhas horas de folga de andar de moto. Então, nós fizemos um encontro aí que reuniu aí mais de 4.000 pessoas aí na praça. É o segundo Moto São Bento, né? Então, além de tudo isso, nós nos envolvemos ainda com atividades, né? Por meio de turismo, o mototurismo, e é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Isso está no sangue, então quer dizer que é uma coisa que faz bem pra gente, né? Então, eu como pessoa mesmo, além de todas as atividades junto ao SAMAI, saneamento, ainda faço algumas coisas em paralelo, assim, né? Contribuindo para o turismo no município, para a união mesmo das pessoas, né? E em prol de uma felicidade E mesmo. os motoclubes, todos eles que eu conheço o Reneirinho, conheço o Jaraguaçu, aqui eu tenho algum contato, sempre estão envolvidos com ações sociais. Exatamente. Então, como é que funciona, né, Vilmar? Nós temos ali a ideia de ano que vem, né? Já está marcado, inclusive, a data, 24, se não me engano, sexta, sábado e domingo ali de julho do ano que vem. Está marcada a data, já na Promosul, nós vamos fazer o terceiro Moto São Bento, né? Então a ideia justamente é trazer esse foco, tá, de auxílio para as pessoas, né? A gente vai criar uma atividade que vai ser uma doação de alimento ou alguma coisa nesse sentido, para que promova essas ações benéficas para a população também, no sentido de que ajudar aqueles que mais precisam, né? Então a ideia é trazer pessoas aí e grupos de moto de várias cidades aí, e tornar São Bento do Sul uma referência aí também no mototurismo, né? Fazer esse evento se tornar calendário anual aí no município. Perfeitamente. Oswalcir Peters, me perdoe, né? Quero te agradecer
pela disponibilidade de ter ficado essa meia hora conosco, né? Você foi o primeiro que foi meia hora direto. Geralmente eu colocava 2 intervalos ali, né? Mas eu realmente quero agradecer a tua disponibilidade de ter vindo até aqui fazer esse bate-papo, né? E deixar sempre as portas e os microfones da Rádio Liberdade abertos para você e principalmente, né, para o SAMAI como uma fundação, como uma entidade que traz tantos benefícios para a população. Legal. Você vê como o tempo passa rápido, né, Vilmar? Eu tinha notado aqui, ó, pelo menos umas 10 falas aqui sobre várias coisas que a gente está fazendo aqui no SAMAI e nem deu tempo de falar. Coisas boas como o Eco Park 2 lá no Cruzeiro, né, reformas em geral, construção de novos reservatórios. Então, como eu falei antes, né, tudo isso a gente faz em prol da população, né, Vilmar? O SAMAI, aqui no município, está muito envolvido com a população em prestar um bom serviço. Eu sempre cobro muito da equipe para que seja feito dessa forma e a gente sempre está cuidando, né, bem desse serviço, da prestação de serviço. Afinal, hoje já tem 4 competências, né? Água, esgoto, resíduos e educação ambiental. Então, a gente está começando agora a criar um plano continuado de educação ambiental no nosso município também, para as crianças, né? Assim como é em Jaraguá do Sul, como você falou, né? A gente está copiando lá o PROEVA. O PROEVA é uma formação das crianças lá do 1º ao 5º ano, se não me engano, que eles recebem um certificado lá, etc. Então, a gente está criando uma cultura, realmente, né, da educação ambiental no município. Isso aí vai ser benéfico para nossas futuras gerações, atuais e futuras, né? Então, tudo isso é o que nos move, né, Vilmar? É o que nos faz levantar de manhã nesse frio aí da cama, né? Com certeza. Tem que ter um bom motivo, né? Tem que ter um bom motivo. Tem que ter um motivo. Fique à vontade. Eu agradeço o teu convite, Vilmar, e a abertura dos microfones aqui da Rádio Liberdade aqui para mim falar um pouquinho sobre esses desafios aí, porque realmente é um desafio, a gente está aprendendo todo dia. Agradecer também ao nosso prefeito, Dr. Tomazini, que confiou na minha pessoa novamente para conduzir os trabalhos aí junto ao SAMAI. Isso é um motivo de orgulho, né, para a gente saber que a gente tem a confiança e o respeito, né, da população e do prefeito também para continuar os serviços que já estavam sendo executados. Então, e é motivo de muita responsabilidade também, né, nas nossas costas. Então, realmente é um desafio diário, como eu falei para você, mas eu tenho certeza, né, que com a ajuda da minha equipe, com o SAMAI todo em prol da população, a gente vai chegar lá, a gente vai prestar um serviço de excelência aí para a nossa população. Esse é o meu desejo e o meu objetivo para daqui a uns anos ver o SAMAI sendo top trend aí nas mídias sociais como o melhor serviço prestado. Tenho certeza que a gente vai chegar lá. Com certeza. Obrigadão, então. Tchau, obrigado. Volte sempre. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Para você que está precisando de espelhos para sua casa, para sua empresa, apartamento ou consultório, eu tenho uma solução. Vidraçaria Bavária. Espelhos na medida que você precisa, com colocação feita por profissionais. Trabalhamos com uma diversidade de molduras, tudo para deixar o seu ambiente mais refinado e aconchegante. Agora você já sabe, espelhos é com a Vidraçaria Bavária. Rua Augusto Wunderval 407, fone 3633-5501. Nota de falecimento. Funerárias são dentro e plano. Eu tenho que fazer as coisas entrar direitinho, senão eu me pergunto. Acho que tá ouvindo, Essa né? aqui eu dou uma tiradinha agora.